Fala galera, acompanha o futebol comigo, beleza? Meu nome é Vamos Ferreira, esse canal é o Fute, caso você tenha caído aqui de paraquedas, já vai se inscrevendo e deixando o seu like. Vamos trazer aqui notícias sobre treinador, né? Quem vai assumir o Vasco da Gama? Quem vai assumir o Clube de Regatas Vasco da Gama, eliminado no Campeonato Carioca e lanterna do Campeonato Brasileiro? E outra coisa impressionante, precisamos falar, né, cara? Porque agora tá circulando uma porrada de imagem aí dos jogadores do Fluminense invadindo ali a área, antes mesmo do Brenner ir para a cobrança de pênalti. Mas por um milagre, né? O VAR nessas horas não funciona. Aqui a gente não tá pedindo nada, meu amigo. É só pra regra ser executada. Mas os caras têm uma dificuldade tremenda. Andrés Gomes também muito indignado, mostrando um pouquinho também da satisfação do torcedor, né? E vamos ver aqui como que está o andamento para treinadores, né? Porque o Vasco tem 12 dias até o próximo jogo, que é contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Bora pro vídeo. Antes de já começar falando aqui a respeito de treinador, que muito provavelmente, né, é o que mais chama a atenção, que o Vasco precisa de um comandante. Vamos ver aqui um retrospecto do Vasco, cara. Olha só que coisa linda. Olha que coisa linda, falando outra coisa. Ó. Nos últimos 20 jogos contra times da Série A, o Vasco obteve 3 vitórias, 3 empates e 14 derrotas. Uma notícia lá do Net Vasco, tá? Mas traga pelo Júlio César Cardoso, @Shed_Júlio. Acho que é assim que se pronuncia, tá? O Vasco, nos últimos 20 jogos, diante dos times da Série A, apenas 3 vitórias, 3 empates e 14 derrotas, um aproveitamento de 20%. Brincadeira, né, cara? Que aproveitamento medíocre. Ridículo. Patético. Um aproveitamento de time rebaixado. O campeonato tá no começo, mas já está na zona do rebaixamento. É algo assim, cara, constrangedor. E eles estão aí esperando a resposta de um português que tá lá no Catar. O cara tá empregado, trabalhando lá no Catar, ganhando quase 5 milhões de reais por mês, ou de dólares, não sei. Não, aí quer esperar a resposta do cara. Em vez de fechar com o que tá aqui livre, perto, próximo, com o que tá de acordo com a nossa realidade. Aí fica esperando. Já demoraram 1 ano pra mandar o outro embora. Que tinha mais derrotas do que vitória. Aí tá aí o resultado. A partida de ontem, né? Se for ver, foi nem um jogo ruim, tá? O Vasco jogou até melhor, mas não conseguiu a classificação, o que é mais importante. Agora vamos falar sobre treinador. Cara, a gente começa a falar, ainda mais eu que não fiz pós-jogo ontem. Eu cheguei a trazer tudo aqui, a escrever o roteiro do pós-jogo, trazendo tudo, mas não consegui gravar, porque eu tava com a minha filha ontem, então minha filha tava comigo, então não sabe como é que a criança brinca muito, quer, enfim... Tava tocando terror aqui ontem no bom sentido da coisa, minha filha brincando aqui, deixei ela brincar à vontade, eu vi o jogo, me estressei obviamente, aí por isso eu não consegui gravar o vídeo de pós-jogo, até tentei, mas não consegui. Agora vamos fazer aqui sobre até esqueci o raciocínio, que eu não vou editar não, vai ser mesmo, tá rapaziada? Após a eliminação no Campeonato Carioca e com o Renato Gaúcho como prioridade, o Vasco terá semana livre para contratar treinador. Com a eliminação do Campeonato Carioca, o Vasco da Gama terá 10 dias, eu falei 12, né, mas são 10 dias até o jogo contra o Palmeiras no dia 12 de março. Tempo suficiente para o clube definir o treinador que comandará a equipe no restante do tempo da temporada, perdão. E resolver pendências como o mercado de transferências e ajuste no elenco. Bom, o mercado de transferências já está fechado, né, acho que a janela fecha amanhã ou depois da manhã. Para transferência internacional. A não ser que eles estejam trabalhando nos bastidores e não deixou nem esse nome vazar, porque vai vir quem? Muito dificilmente vai vir alguém. E aqui, muito provavelmente, o Renato Gaúcho será o nome da vez. Renato Gaúcho tá, ó, há quanto tempo aí, gente? E estão aí correndo atrás de nomes. Não porque ele pediu X valor, com esse X valor a gente vai atrás de outros. Pô, calma aí, cara. Vamos também ser um pouquinho racional. Vamos trabalhar de acordo com a nossa realidade. O Vasco é um time que está passando por uma recuperação judicial. O Vasco ainda não vendeu. Se o Lamarck já tivesse concretizado a compra, se for vender pra ele, né? Aí sim, né? Tem mais dinheiro, aí tem que ouvir outras pessoas, tem que ver também o que o cara vê, o que o cara quer, mas não é o caso, porque já não foi atrás dele ali, ó, vamos aqui até o final do ano, né? Vamos fazer aqui, se der, vamos fazer um bem bolado aqui, se der. Eu sei que não é assim, eu sei que não é nesse linguajar popular, mas vamos ser sinceros, vamos fechar com ele até o final do ano, vamos tentar manter uma temporada ali, dado as circunstâncias dentro da nossa realidade, permanecer na elite do Campeonato Brasileiro. Se acontecer a gente vender, aí a gente vê, né, se você continua, se você vai ficar. Realidade, é ser justo, realista. Beleza? Aí pra complementar ainda falando sobre treinador, peguei essa notícia lá no News Colina, do Bruno Andrade da ESPN. Caso não acerte com Renato Gaúcho, o Vasco deve tentar Roger Machado.
Tudo indica que o Vasco fechará a contratação de Renato Gaúcho, mas caso não aconteça, o Cruz Maltino mira a chegada de Roger Machado, ex-internacional. Bom, tudo indica que vai ser o Renato Gaúcho, tem só questão de ajuste de salário, isso, aquilo, tempo de contrato, etc, etc. Mas, caso aconteça alguma coisa, o Bruno Andrade tem até um vídeo dele explicando bem detalhadamente, mas eu fico com medo de colocar alguns vídeos aqui, porque eu não sei como é que funciona ainda, se eu posso tomar strike, se eu posso tomar banho, esses negócios, que eu nem sei falar o nome direito, então por isso que eu sempre tento ler, galera. Por isso que às vezes eu tento, até trazer alguns vídeos de algum comentário, de algum jogador, de algum jornalista, mas eu ainda fico com muito medo de colocar aí, de repente deixar os caras falando aí, de repente dar direitos autorais, esse tipo de coisa. Mas, segundo informações dele, né, tudo indica que o Renato Gaúcho vai ser o treinador do Vasco, tá? E só caso realmente haja ali, não cheguem a algum tipo de acordo, por detalhes, etc, etc, já tem um outro nome ali engatilhado que pode ser o de Roger Machado, que o último trabalho dele foi no Internacional. Queria ouvir de você. O que você acha a respeito aí de Renato Gaúcho, de Roger Machado, plano A, plano B? Deixe nos comentários, tá, galera? Eu tô muito revoltado pela demora, cara, porque tem um nome livre no mercado, tem um nome que tá aí livre, que já falou que já quer voltar a trabalhar, e o Vasco quer ir atrás de treinadores que ainda estão, por exemplo, contratados, que é o caso do Arthur Jorge. É um mau nome? Óbvio que não é um mau nome, mas o cara falou, ele tá lá na Arábia, ele tá fazendo até um bom trabalho lá, tá fazendo um bom trabalho lá. O cara ganha 5 milhões por mês, o cara vai abaixar pra poder vir pro Vasco? Pô, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, que mundo esses caras vivem? Que mundo esses caras... Aí vai ficar esperando o time na lanterna do Campeonato Brasileiro, vai ficar esperando. Pelo amor de Deus. Isso, porra, eu vou parar por aqui, mano. Eu vou parar por aqui, que eu sempre tento ser o máximo respeitoso, né? Nem sei se é a palavra é possível, tá? E assim, bom, deve ser o Renato Gaúcho mesmo. E até um bom nome. Aí pra poder fechar, que tá circulando bastante aí, até o Andrés Gomes compartilhando nas suas redes sociais, uma questão aí da indignação dele com a arbitragem, porque na hora da batida do pênalti lá, parece que já estavam invadindo a área, né? E segundo a regra, o VAR pode interferir e mandar a cobrança ser voltada, tá? Então isso não é chororô, isso não é tirar, né, o fato do Brenner ter perdido o pênalti, que eu não acho nem que ele bateu mal, tá? Minha opinião, não acho que ele bateu mal, só que do outro lado tinha um baita goleiro, mas segundo a regra, era pro VAR ter chamado e ter voltado, e ele ter batido de novo, ou até mesmo ter trocado de cobrador, tá? Então isso não é chororô não, galera. Porque, na nossa vez, as porcarias da regra têm uma dificuldade tremenda de ser executada pelos árbitros, né? Tremenda. Não foi pênalti lá, bem marcado, o primeiro pênalti, infantil, na minha opinião, do Barros. O segundo pênalti, que foi uma infelicidade dele, né? Mas a bola não bateu na mão dele. Né? A bola não mudou a trajetória. Ela ia no gol. Ela não ia no gol, mas mudou a trajetória. Mudou ou não mudou? Segunda regra, o quê? Pênalti. Bem marcado a favor do Fluminense. Se você vai pra cobrança e os jogadores invadem a área antes da cobrança, o que é? Tem que voltar. Então isso é regra, gente. Isso não é choro, isso é regra. Como que o Fluminense hoje garantiu a sua classificação para a final do Campeonato Carioca? Numa batida de quê? De pênalti. De pênalti. Então isso não é chororô. Se o Vasco faz aquele gol ali, muito provavelmente o Vasco poderia ter sido o finalista do Campeonato Carioca. Então, não fique levando pro lado assim, mas ninguém mandou o Brenner perder. Não, meu amigo. Perdeu. Mas era pra ter mandado voltar a cobrança. Ponto. É só isso. Isso não é choro. Isso não é você se rebaixar nem nada. É só a porcaria da regra que não é executada na vez do Vasco da Gama. É só isso. Pronto. Essa porcaria desse critério de merda. Que na vez dos outros, né, escolhe o lado que ele quer apitar. Inclusive, também patético a arbitragem de ontem, patética. Só sabe dar amarelo, só amarelo. Sabe por que ele não expulsou o Barros, na minha opinião? Naquele lance lá no jogador do Fluminense? Porque ele não expulsou o jogador do Fluminense na hora que o jogador do Vasco ia sair na cara do gol. Não, mas veja bem, porque o jogador estava vindo e muito provavelmente ia conseguir cobrir, ele, né, teria... Que garantia tem que o cara ia ganhar na velocidade de um atacante? Que garantia tem? Nenhuma! É melhor parar por aqui, né? Mas eu entendo a indignação do Andrés Gomes, assim como a nossa indignação também, assim como o fato de Thiago Mendes ter feito uma partidaça, tá? Uma partidaça. Mas a vitória não vem, cara. Impressionante. A vitória não vem. Beleza? Mas quem você gostaria de ver aí como comandante do Clube Regatas Vasco da Gama? Isso praticamente foi um vídeo de notícias, um pós-jogo, mais um desabafo aqui no canal. É impressionante. Tô metendo o pé, fiquem com Deus. Fui!